Agora a gente vai fazer a orelha. Eu já coloquei 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, na segunda, essa é a primeira carreira. 6 pontos baixos. Agora, na segunda carreira, você vai fazer 6 aumentos. E no fim da carreira, você vai ter o total de 12 pontos baixos. Terceira carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento. E no final da carreira, a gente vai estar com 18 pontos baixos. A gente já fez aqui 3 carreiras. Começamos com 6 pontos no anel mágico. Depois fizemos 6 aumentos. Na terceira carreira, a gente vai estar com 18 pontos. E agora, na quarta e na quinta carreira, a gente vai apenas repetir um ponto para cada ponto. Depois que você fizer a quarta e a quinta, você finaliza deixando um fio assim longo, tá? Pra gente poder costurar no corpinho do leão. E você vai precisar de 2 orelhinhas assim, tá? Então, você vai fazer 2 dessas. Agora, a gente vai fazer as narinas do leão. A gente vai usar um marrom. Então, agora a gente vai começar, já comecei aqui com o anel mágico, tá? E fiz 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Eu vou fazer meu primeiro ponto aqui. Só que aqui, ao invés da gente fazer 6 aumentos, a gente vai fazer assim, ó. Vai fazer o primeiro ponto normalmente. Certo? Aí, nos 2 próximos pontos, a gente vai fazer um aumento. Então, vou fazer um aumento aqui. São 2 pontos no mesmo ponto da base. E no próximo, a gente vai fazer novamente um aumento. Então, a gente ficou com 5 pontos dentro do anel mágico. Agora, no próximo, a gente vai fazer um ponto. E nos próximos 2, a gente vai fazer um aumento. E no final dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 10 pontos. Na nossa terceira carreira agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. A linha escura, ela é mais difícil de enxergar. Aqui, ó. Então, você vai fazer 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento. E no final dessa carreira, a gente vai estar com um total de 12 pontos. Agora, na nossa quarta carreira, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento por 2 vezes. E no final da carreira, a gente vai ter o total de 14 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui meus 14 pontos, né? Meus 5 e um aumento. E já volto aqui com vocês pra gente dar continuidade. Agora, na quinta carreira, a gente vai cortar o nosso fio, porque a gente vai trocar a cor, a gente vai trocar de cor. Tem um videozinho aqui que eu ensino pra vocês como fazer a troca de cor, tá? Aí, a gente vai cortar esse fio marrom e vai pegar o fio de cor diferente, ou seja, você vai pegar o fio da cor que você fez a cabeça, o corpo, enfim, as outras partes. E a gente vai colocar essa cor diferente aqui e vai repetir os 14 pontos. Então, eu começo sempre... A gente sempre vai mudando o nosso jeito. Então, agora eu sempre começo por esse ponto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, eu pego aqui, ó, uma laçadinha e passo aqui por dentro. Aí, fica essa ponta pra trás aqui. E eu fecho o meu ponto. Então, minha carreira vai começar daqui. Aí, é só puxar o nozinho pra cá pra dentro. E carregando essas alcinhas nos próximos pontos. Então, você vai apenas repetir um ponto pra cada ponto. E na quinta carreira, a gente vai ter o total de 14 pontos com a troca de cor. Então, agora é só repetir, tá? Fazer isso aqui até o final. Vou fazer aqui e já volto com vocês pra gente dar continuidade. Agora, a gente vai pra sexta carreira. Eu deixei esse finalzinho aqui pra fazer com vocês. Depois que vocês fizerem, vai estar assim. Então, quando vocês chegarem bem aqui no finalzinho, tá vendo? No comecinho, na verdade, eu sempre uso uma agulha mais fina, como vocês perceberam. Porque ela facilita, sabe? Esses comecinhos mais apertadinhos. Então, eu aconselho que vocês usem também.
Então, eu vou pegar aqui, ó, ao invés de eu pegar só uma alça, bem aqui, eu vou pegar as duas, por baixo das duas alças. E vou puxar, por isso que é importante usar uma agulha mais fina, porque sempre engata. Eu vou fazer o meu primeiro ponto. E dentro desse primeiro ponto, eu já vou colocar o meu marcador. Tem um vídeo no canal que ensina a marcar a carreira de um jeito fácil. Então, vou usar minha agulha normal agora. E vou fazer 6 pontos na sexta carreira e um aumento. Então, no final dessa carreira, a gente vai ter um total de 16 pontos, tá? Já trouxe meu trabalho aqui bem adiantado, mas não terminado, na verdade. Mas não se preocupem que eu vou explicar certinho, porque é o mesmo processo que a gente já estava fazendo, tá? Então, a gente parou na sexta carreira. E na sétima carreira, o que que eu fiz? Eu fiz 7 pontos baixos e um aumento. E aí, no final da carreira, eu fiquei com 18 pontos. Na oitava carreira, eu apenas repeti os 18 pontos, tá? Então, na sétima, eu fiz 7, um aumento e fiquei com 18 pontos no total. Na oitava, eu apenas repeti. E na nona carreira, eu fiz 8 pontos baixos e um aumento e finalizei a minha carreira com 20 pontos, tá bom? Então, a gente faz só até a nona carreira, a gente corta um fio pra poder costurar e já vai estar assim. Vai ficar assim a narina do leão. Depois vocês vão entender como é que a gente vai fazer na hora que a gente for montar. Fazer o rabo é bem simples. Você vai colocar 6 pontos dentro do anel mágico. E aí, o que que você vai fazer? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É muito simples pra fazer o rabo. E aí, é só fazer um ponto pra cada ponto, tá? 6 pontos, você não vai fazer nenhum aumento. Só mostrar pra vocês aqui. Você vai fazer normalmente. Aqui, a minha agulha, ela sempre dá uma engatada. Certo? Aí, você vai fazer aqui, ó, um ponto pra cada ponto, tá? Por 17 carreiras, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente vai apenas repetir um ponto pra cada ponto. Sem nenhum aumento nem diminuição. Aí, quando vocês fizerem a segunda carreira, que já vai estar dobradinho assim pra dentro, eu aconselho que vocês já arrematem aqui, tá? Já feche bem e faz aquele rematezinho que eu já ensinei e vira a peça. E aí, você vai tecer, eu já tenho uma peça pronta aqui pra mostrar pra vocês. Eu fiz 17 carreiras, ó, apenas um ponto pra cada ponto. E aqui, eu fiz aumentos, em cada ponto eu fiz aumentos e só repeti os 12 pontos aqui. E ficou desse jeitinho. Eu não falei, mas você vai precisar de um arame, tá? Um aramezinho maleável, molinho. Vai dobrar o arame, na ponta você vai colocar uma fita crepe, porque a gente vai introduzir esse arame aqui dentro, tá? Pra poder você colocar, não precisa encher, não precisa de enchimento, pra poder você colocar na posição que você quiser o rabinho do leão, tá? Então, é importante que o arame, ele seja maleável, seja facinho de cortar. E você sempre vai pôr uma fita na ponta pra evitar que saia e machuque, tá? Então, é assim que vai ficar. E aí, é só deixar um fio assim bem longo pra costurar no corpinho, tá bom? Agora, a gente vai fazer o focinho do leão. Ele é um pouquinho mais complicadinho, digamos assim, mas nada que vocês não deem conta de fazer. Então, você vai começar com 5 correntinhas com a cor branca, tá? A gente vai fazer 5 correntinhas. 3... 4, 5, e na quinta a gente vai introduzir o nosso fio de cor diferente e ele vai servir como nosso marcador. É importante, tá? Para que você não se perca. Agora, eu vou tentar explicar bem pausadamente para que vocês entendam essa parte, tá? Então, aqui na nossa segunda correntinha, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos, tá? Mais 2 pontos. Tendo no total, no final dessa carreira, no final desse, aqui 3 pontos baixos, confundi tudo, certo?
Então, aqui nós temos nosso primeiro 3 pontos. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos aqui. Para cada uma dessas correntinhas, 3 pontos baixos. Vamos lá. Eu sempre pego as alcinhas de baixo, mas você pode pegar de cima também. Fica totalmente a seu critério e o jeito que você trabalha, tá? Então, eu já fiz aqui meus 3 pontos baixos. Fiz aqui meus 3 primeiros pontos baixos e fiz 3 aqui. E nessa última correntinha aqui, a gente vai fazer novamente 3 pontos baixos juntos. Então, vamos fazer 3 pontos aqui dentro desse último ponto. E aqui, olha só, a gente vai fazer novamente 3 pontos baixos nessas alcinhas aqui de trás que sobraram. A gente vai fazer 3 pontos baixos. Certo? E nesse último ponto aqui, a gente vai fazer mais um ponto. E no final dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos. Vamos contar para ver se vai dar certo. Temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, certinho. Então, essa é a nossa primeira carreira do focinho e no final dessa carreira a gente tem que ter 12 pontos baixos. Na nossa segunda carreira, a gente vai fazer um ponto. Eu vou colocar a minha agulha aqui no primeiro ponto, tá? E já vou marcar, passar aqui meu marcador. Então, é o seguinte, você vai fazer um ponto, vou tentar falar o melhor possível para vocês entenderem. Fizemos um ponto, e no próximo ponto aqui, nesse próximo pontinho, a gente vai fazer um aumento, certo? Então, você vai fazer um ponto, um aumento, e vai fazer 3 pontos baixos agora, sem nenhum aumento nem diminuição, tá? 3 pontinhos baixos seguida. Agora, a gente vai fazer, depois dos 3 pontos que a gente fez, a gente vai fazer um aumento aqui. Deixa eu focar. Então, no próximo, a gente vai fazer um aumento. Aí, vai fazer um ponto, certo? Depois do aumento, você vai fazer um ponto baixo. E depois, novamente, um aumento. Novamente, um aumento. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3. E no finalzinho da carreira, a gente vai fazer um aumento. No final dessa carreira, a gente tem que ter um total de 16 pontos baixos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aqui deu certinho os 16 pontos baixos e vai estar ficando assim. Na terceira carreira, a gente vai fazer, por toda a volta, 3 pontos e um aumento, tá? Então, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento. E no final da carreira, a gente vai estar com 20 pontos. Vamos fazer 3 pontos. Aí, com o aumento, são 5 pontos. Aí, vamos fazer mais 3 pontos sozinhos. Deu 8, mais 2 pontos, um aumento, aí 10. Vamos fazer mais 3 sozinhos, que dá 13 pontos, mais um aumento, que dá 15. Desculpem o barulho ao fundo, tá? Vamos fazer mais 3 pontos sozinhos, que dá 18, e para finalizar, a gente vai fazer 2 pontos juntos. Então, nesse final dessa carreira, a gente tem um total de 20 pontos. Então, na quarta carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento, tá? Então, é só fazer normalmente, 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4,
Vou fazer um aumento. 2, 3, 4. Dá uma puxada aqui. Novamente um aumento. Desculpando os barulhos aí do fundo. Os vizinhos estão inspirados. 3, 4. Novamente um aumento. E no final, você vai fazer um aumento. No final, a gente tem que ter o total de 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. E por último aqui, com o aumento, a gente tem um total de 24 pontos baixos. Na quinta carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer meus 5 pontos baixos e um aumento. E já volto aqui com vocês e no final da carreira a gente vai estar com um total de 28 pontos baixos. Na sexta carreira a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento. Então, durante toda a carreira, 6 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento até o fim. E no fim dessa carreira a gente vai ter um total de 32 pontos baixos. Fiz aqui minhas duas carreiras, tá? A sétima e a oitava carreira, apenas repetindo os 32 pontos baixos. Agora não tem segredo, a gente vai só cortar o fio, né? Ele vai ficar assim mesmo, tá? É o focinho. É cortar o fio e deixar um fio longo pra gente costurar no corpo. E o próximo vídeo vai ser a gente costurando as partes no corpo. Sei que tem muita gente que tem dificuldade de costurar, então eu vou procurar um jeito mais dinâmico da gente costurar essa peça, as pecinhas, né? Não tem um jeito assim mais fácil, mas no próximo vídeo a gente vai finalmente costurar todas as partes, tá? Então, finalizamos aqui com o focinho, é assim que ele fica, e até o próximo vídeo.